forma a governação de José Eduardo dos Santos influenciou na atual situação econômica do país? Olhando pelo xadrez político angolano, José Eduardo dos Santos ficou no poder a governar Angola há 38 anos e fala-se em limitação de mandatos. De que forma José Eduardo dos Santos, foi a governação de José Eduardo dos Santos influenciou na vida socioeconômica do país? Primeiro, para dizer que o MPLA, desde 1974-75, o MPLA não tem projeto de país. Não tinha e não tem projeto de país. Tinha um projeto das elites. Criar uma burguesia nacional que seria a motora das transformações sociais. E para formar esta burguesia nacional, José Eduardo dos Santos fez-lo da forma mais incorreta. Fez-lo da forma mais incorreta. Em que uma elite política do MPLA apropriou-se dos recursos naturais de forma desordenada e de forma mais maquiavélica possível, em que cada um, lá onde estivesse, utilizava os recursos públicos a um nível, para si, para bem próprio, a um nível assustador. Investiu-se pouco na educação, investiu-se pouco na saúde, investiu-se pouco nas estradas, e é só ver que a característica que Angola tem é que toda a estrada que se faz dura no máximo um ano. Depois disso, essa estrada desaparece. Eu até quando vim para aqui, sondei a informação. Aqui na Terra Nova, essas estradas estão bem feitas. Por que essa estrada que está aqui, à vossa frente, está esburacada, não está como as outras estradas daqui da Terra Nova? As sondagens que eu fiz levaram-me a concluir que não, porque aqui existia um comitê da UNITA. É muita pena. Isso é doentio. Olha, também acontece a mesma coisa na estrada que passa ali ao lado do Sovismo. Até toda a gente já sabe que aquela é a estrada da UNITA. É doentio. A estrada da UNITA não se faz, mas passam ali mortos, passam ali empresas que pagam impostos, passam ali carros que pagam taxas de circulação, etc, etc. Portanto, o MPLA nunca teve projeto de país, o MPLA teve um projeto para as elites. E essas elites se tornaram patrimonialistas. São elites que desenvolveram a cultura patrimonialista de assambarcar os recursos do país e, com isso, mataram o próprio MPLA. Já ninguém acredita mais no MPLA. Mesmo os que estão lá dentro também não acreditam mais, o MPLA deixou de existir. E o MPLA, para sobreviver, refugiou-se no Estado. No Estado que também estão a sugar. O Estado que também estão a matar, porque esse Estado esse governo não consegue desenvolver programas sociais, não consegue retirar a população da miséria. Mais de 90% das exportações e cerca de 50% das receitas fiscais, todas elas só dependem de um único fator petrolífero. Não houve diversificação da economia, a cesta básica disparou, a dívida pública retirou a soberania ao país, e os financiamentos são feitos a preços exorbitantes, em que as pessoas não têm medo de ir buscar dinheiros com pagamentos que dão medo, e é desta forma que Angola vive. Portanto, só sinto pena de uma certa casta de intelectuais que ainda acha que o MPLA é o futuro deste país. Não é possível. Não é possível. Dr. Jones Savimbi dizia que no MPLA os administradores são corruptos, gatunos e apenas
pegam os fundos do Estado para poderem satisfazer as suas necessidades. Até agora ainda existem dirigentes com este pensamento? Piorou, porque de forma descarada as pessoas simularam. As pessoas simularam que iriam fazer o combate à corrupção. Mas era apenas uma forma de proteger os interesses de uma facção contra a outra. Aquela que tinha enriquecido no período de José Eduardo dos Santos. E o atual presidente também fez parte do grupo de José Eduardo dos Santos. Mas, neste preciso momento, ele precisou de firmar um outro grupo diferente daquele. E houve aqui simulação de combate à corrupção, houve aqui simulação de que alguns ativos tinham sido recuperados, mas, em vez de sentirmos que toda esta atividade traria para a política nacional e para a gestão do bem público uma lufada de ar fresco, nós começamos a sentir degradação completa da vida econômica, social e cultural dos angolanos. Como é que olha para os ajustes de direito que o presidente João Lourenço faz para algumas empresas? Este é outro tipo de comportamento que faz com que as pessoas tenham medo de fazer concursos públicos, de adjudicação através desse tipo de concursos, e ter esta vontade de poder entregar as coisas aos amigos. A corrupção. E esses amigos até é lá onde nós também temos as nossas ações. Hoje a Matapalo é o papão de tudo, hoje a Carrilho é o papão de tudo, e a maior parte dos empresários que têm alguma idoneidade para poder alavancar o desenvolvimento nacional estão a ser mortos, estão a desaparecer, e até ouvimos há bem pouco tempo um PCA de um banco, que é o BIC, a falar coisas que em nenhuma parte de um país democrático nós teríamos escutado de um gestor de um banco. Quer dizer, as pessoas quando chegam a esse nível ficam ultrapassadas ao ponto de se chatearem. E é o que nós estamos a sentir. Portanto, nós estamos num regime que piorou as coisas. Quais foram os avanços e retrocessos sentidos na política desde a transição de poder de José Eduardo dos Santos a João Lourenço? Primeiro, isto tem similitude com o que aconteceu em 1974-75. O nível de desenvolvimento colonial era das coisas mais importantes que tinha sucedido a este país. Nós queríamos apenas sentirmos que o colono saiu e os angolanos pegariam naquelas condições deixadas e desenvolvermos o país. Não foi o que foi feito. Olha uma carta de Rosa Coutinho que volta, que as pessoas deviam procurar e perceber. Correram com os colonos, correram com tudo que se fazia, portanto, desapareceu a indústria, os parques industriais que existiam em Luanda, em Benguela, no Ambo e em outras partes de Angola. A agricultura começou a minguar e a desaparecer. O café foi deixado a Deus dará, e tudo quanto existia. As estradas começaram a ser cavadas com as lagartas dos tanques, até estarmos nessa situação. Portanto, hoje, quando José Eduardo dos Santos se foi, quando deixou o poder, as condições
econômicas do país não eram muito más. E mesmo os jovens, a oposição, a luta que faziam era de que 30 e tal anos de governação de José Eduardo Santos era muito, mas as pessoas não estavam fixados nas condições que se viviam naquela altura, porque eram degradantes. Não era isso. Era 32 anos de governo de José Eduardo Santos, era muito. Precisávamos de uma outra mudança. Mas agora não. Agora é mesmo a situação econômica e social do angolano. Eu que estou na área dos antigos combatentes, recebo pessoas que me falam de tragédias. Vocês não têm a memória mínima daquilo que se passa no lar do angolano. Vocês não têm a mínima ideia. Há pessoas que chegam ao fim do dia não sabem o que vão dar às crianças. Aquelas histórias que apanharam senhoras que estão a vender crianças com 25 mil kwanzas, né? Outros não sei quem, outros. Mas essas vendas praticam-se normalmente. Aquela senhora que foi apanhada. Mas aqui as pessoas estão a ver, epá, eu não sei como viver com esses filhos. É terrível. Eu estive ontem com um jovem que me conta a história de ter 5 filhos, estar há 5 anos separado, porque não tem como viver com aquela senhora. Não tem nenhum emprego. Não sabe o que vai comer no dia seguinte. Os seus filhos hoje estão dispersos, estão dispersos nas casas dos seus parentes. Mas é uma pessoa que tentou estudar, ficou no segundo ano da universidade porque teve que trancar, e naquele momento só estava a pedir o que comer. É terrível o que se passa com os angolanos. Mas essas pessoas que estão endinheiradas não fazem ideia do que se passa com as pessoas. Quando você encontra pessoas a disputarem contentores de lixo, isto é o fim. Um país que tem tudo para dar certo. Só mesmo a nível da agricultura. Este país cheio de tanto terreno, com muitos espaços para a agricultura, bons rios, pouca população, onde teríamos condições de viver facilmente, somos hoje um país de pedintes, um país de jovens que só dizem, eu só preciso de uma oportunidade para eu sair daqui. Eu agora tenho meu passaporte, só preciso da oportunidade. Isto é doloroso. Os camaradas, os compatriotas do MPLA, saibam, isto é doloroso. Não fiquem satisfeitos com o que se vive em Angola. Isto é doloroso. E ainda, em vez de as pessoas pensarem de melhorarmos as condições de luta, ainda incrementam a intolerância política, ao ponto de apedrejar dirigentes de outros partidos. Mas isso é racional? Isso vem da cabeça de pessoas sérias? É impossível. É impossível. E dizer que nós temos de ficar calados para sermos meninos bonitos e depois não recebermos medalhas, não contem comigo. Não contem comigo nesta luta, porque não vou. Não aceito. Vamos mesmo ficar de pé a lutar sempre contra isso e chamar isso pelos nomes. Pessoas que dão ordens para praticar este tipo de lutas, pessoas que levam os outros angolanos à miséria de se transformar em animais, são piores que animais. Isso não é aceitável. E não me obriguem a dizer que não somos radicais. Não somos, meu Deus. Não somos. Somos seres humanos
que estão a dizer isso está mal. E só vão nos silenciar o dia que eles quiserem. Nós não vamos aceitar isso. Você dormir sem peso de consciência do que se passa nesse país é terrível. É terrível. E é muita pena que depois essas pessoas são seguidas por intelectuais que passam mesmo pelas universidades, que estudaram. É muita pena. Como acabar com esta miséria que volta e meia vai assolando o país todo? Eu já perdi a esperança de que do outro lado apareceria racionalidade. Eu já perdi essa esperança. Não vejo a altura da parte de ninguém do MPLA. Da parte de ninguém. Eu olho para a história de muitos povos. Olho, por exemplo, para a história do povo chinês. Os comunistas chineses. Os comunistas chineses separam-se porque tinham duas perspectivas de revolução. Aqueles que diziam que a revolução tinha que ser com o proletariado e aqueles que diziam que a China não era um regime proletário. Devia-se fazer a revolução com o campesinato. Mao Tse-tung foi expulso do partido por defender esta última perspectiva. Mas depois de perderem, aqueles que pensavam o contrário, depois de serem expulsos da cidade de Xangai e refugiarem-se nas terras onde estava Mao Tse-tung, chegaram à conclusão e disseram: o camarada Mao Tse-tung tinha razão, toma conta do partido e dirija o partido. Esses companheiros derrotaram os angolanos que lutaram pela independência. Nos derrotaram a todos nós. Vocês mesmo que estão lá no MPLA, também vocês são os derrotados por este grupo de pessoas. O vosso V de vitória significou vitória de um grupo contra esses milhões de angolanos. É a derrota de todos nós. E eu não vejo que deste grupo de indivíduos surge alguém que vai dizer: camaradas, nós cometemos erros, vamos mudar isso. Não vejo. Esses vão até as últimas consequências. Então, se vão às últimas consequências, nós também vamos à luta. Vamos à luta e vamos nos organizar melhor dentro do espírito da Constituição de Angola, aquilo que a Constituição de Angola nos permite. Vamos nos organizar melhor. Não aceitarmos que nos venha outra vez com a história de que há um outro partido que está a ser preparado para passar a ser o segundo, e a UNITA... Nós vamos nos organizar mesmo bem. Vamos nos organizar mesmo bem. E nós conhecemos as vossas táticas. Rasurar as atas. Essas coisas de introdução de mesas móveis, de que só o bilhete de eliminação das atas sínteses, a redução de 10 dias para 3 para o credenciamento, a proibição da pessoa, do delegado, do outro delegado junto da Assembleia. O votor sentou que é um Deus que nos acuda. Vocês que dizem isso vão ficar a 1 quilômetro. Meu Deus. Você vai policiar até o meu quintal, que está junto da Assembleia de voto? Isso é da cabeça de pessoas que pensam? Eu fico no meu quintal com o meu grupo, que fica mesmo ali. Votou, sentou, ficamos no meu quintal. Você vai policiar o quê? Isto é de pessoas doentes. Portanto, nós vamos nos organizar mesmo bem. O votou, sentou, vai se dar. Nós vamos mesmo votar e sentar para fiscalizarmos bem que o nosso voto,
que o delegado, aquele chefe que o MPLA colocou ali, que vem dos serviços de segurança, não sei aonde, tem de nos entregar mesmo a ata síntese não rasurada e bem escrita. Vai nos entregar mesmo, porque votou sentou e você não vai sair daí enquanto não nos entregar essa ata. Não vale a pena, pode lutar que o votou sentou. Não vai ser, é mentira. O votou sentou, vai, sim senhor. É legal. A fiscalização do nosso voto é ato de soberania do povo, porque em democracia quem manda é o povo, que vai dizer eu vou escolher o fulano de tal para dirigir os destinos do meu país. Portanto, não é o MPLA que vai nos mandar fazer o que ele quer. Por que tem medo do voto sentou? Por que quer introduzir outra vez quer introduzir as mesas móveis? O indivíduo é indicado que é para a mesa, está ali, chega ali, a mesa já se mudou para outro sítio, onde aparecem aqueles camaradas que estão bem treinados, e para agora vamos preencher X daqui, X daqui, X daqui, MPLA 800 votos, UNITA 10. Não, isso já não vai. Nós vamos mesmo quadricular bem o espaço, até nas áreas mais críticas, onde se tem passado as fraudes. Desta vez não vai dar. Não vai dar. E nós vamos preparar bem este terreno. E o MPLA saiba que nós conhecemos isso, como se faz. E vamos melhorar. Agora, chegados lá, ganharmos as eleições, não vai se passar como se passou em 2022. Não é o tanque, não é os canhões virados lá para cima, com foguetes, etc., que vão assustar o povo. Doutor Abílio Camalata Numa, olhando para as declarações que faz sobre uma possível fraude e a UNITA estar como em segundo lugar ou em terceiro lugar, está falado para já servir Angola? Não, o MPLA está a preparar alguém. O MPLA está a preparar alguém. Eu não sei. O que eu sei é que o MPLA está a preparar alguém para esta missão. E até estão a dar um bom dinheiro. Estão. E até já há ciúmes. Entre muitos estão a ser preparados para essas missões. Outros vão servir apenas para a dispersão do voto. Há muitos, esse cogumelo de partidos que está a surgir, uns vão servir para a missão da dispersão do voto, e o povo tem de perceber isso. Outros vão ser potenciados mesmo para serem os donos do jogo, para amanhã poderem justificar que não, nós passamos para partido da situação, como aconteceu com o Chega. Não é isso. Como aconteceu com os outros em Portugal, o Chega, aconteceu com o Arnamo em Moçambique. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Como é que olha para a saída de Abel Chivucovuco da Frente Patriótica Unida? Isto é com ele. Isto é com ele. Porque a política em Angola aponta para um interesse do povo. O interesse do povo é evitar a dispersão, os partidos unam-se, porque os partidos em democracia são os representantes da vontade do povo. E aqueles que estão na oposição juntem-se para produzirem resultados para a alternância democrática, porque é isso que o povo quer. Nós produzimos a alternância em 2022, mas não nos organizamos para defender, controlarmos e defendermos essa alternância. Agora, se o Abel não percebeu isso, e ele acha que a vontade do povo é superior, é inferior à sua vontade, que trilhe o seu caminho. Que trilhe o seu caminho, só que... Como é que define Abel Chivucovuco? É a segunda vez que sai de uma frente, já era militante? Eu acho que cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Traidor? Abel, se é traidor, que seja outras pessoas a fazê-lo. Eu não vou por este caminho.
mas a atitude dele tem sido classificada por outras pessoas. Tem sido classificada por outras pessoas. E eu escrevi um bocadinho sobre isso, onde eu dizia que a UNITA, na sua ação política pedagógica, ética na política, na altura em que a UNITA mais tinha condições para andar sozinha, a UNITA concluiu que devia abraçar todos para cumprir com a vontade do povo. Nós fomos buscar o Abel quando não era nada. O Abel tinha sido corrido pela Casa CE, que também não era grande coisa, mas foi corrido daí. Então, você que é grande quadro, você que é um grande dirigente, você é corrido por uma instituição que não era grande força. Que raízes você tem para andar? Portanto, se acha que tem oxigênio suficiente para passar por cima da UNITA, está enganado. Se é esta pretensão que lhe dão. Mas espero que não seja isso. E ele faça o seu caminho e lá mais para frente depois iremos conversar. Fala-se tanto da Frente Patriótica Unida. De quem é a ideia de criar a Frente Patriótica Unida na altura? Não foi do Abel. Isso toda a gente tem de perceber isso. E o Abel nem tinha condições de pensar numa Frente Patriótica Unida. Porque o Abel, naquela altura, estava ainda com as feridas de ter saído da Casa CE. Portanto, o Abel não tinha rumo. Não tinha rumo nem destino. A UNITA, quando Adalberto Costa Júnior se candidata, na sua moção de estratégia, ele coloca a questão da Frente Unida. Para repetir exatamente a tradição da UNITA. Já o mais velho Jonas Malheiro Savimbi tinha feito isso em 91, 92. E com a vitória, depois de vencer o Congresso, Adalberto Costa Júnior proclama a necessidade da formação de uma Frente Patriótica Unida. E no momento mesmo em que se ia consagrar esta plataforma, foi quando também se anulou o 13º Congresso, que tinha por trás já a luta contra a FPU, que tinha por detrás retirar Adalberto da direção da UNITA. Felizmente, o MPLA não nos conhece, ainda bem, e a UNITA saiu-se incólume desta arapuca, desta emboscada, e conseguimos fazer o Congresso, reeleger Adalberto Costa Júnior e fortalecer a Frente Patriótica Unida. Depois de uma atividade de planeamento estratégico que o partido fez, que durou quase 6 meses. Depois disso, nós começamos a fazer a negociação com os possíveis integrantes dessa frente. E nunca a UNITA foi preciso. Esta frente não seria uma frente só de partidos políticos. De todas as forças vivas, elementos da sociedade civil, etc, etc. E o trabalho foi feito. E o trabalho foi bem feito, ao ponto de ter surpreendido o MPLA e levado a UNITA a ganhar as eleições. Porque a Frente Patriótica ganhou mesmo as eleições. Só que nós estávamos organizados para podermos defender esta grande vitória. E só para poder acrescentar a isso tudo, é que nós estamos diante de um problema complexo. E um problema complexo exige também soluções complexas. Essas soluções complexas não podem ter só uma única operação. São várias operações para resolver esse problema complexo. Portanto, é dentro dessa perspectiva
que as próximas eleições vão ser mesmo diferentes. Olhando para as eleições de 2022, a medida tomada pelo presidente Adalberto Costa Júnior de não levar o povo às ruas foi a mais acertada? O apoio do povo não se improvisa. O apoio do povo constrói-se. Isso vem da nossa filosofia. Em 2022... A UNITA tinha apoio? Tinha apoio, mas esse apoio não estava organizado. Não estava organizado. E este apoio, ao primeiro abanão, teria desistido. E olhar no outro lado do Atlântico, não é? Se aquele apoio massivo em volta de Mondlane estivesse melhor organizado, não teria sucumbido como se sente agora. Portanto, o apoio do povo não se improvisa. É preciso estruturar bem este apoio para provocar resultados. E a UNITA, olhando a própria FPU, olhando, analisando bem e diagnosticando bem o contexto e as circunstâncias em que nos encontramos, chegaram a essa decisão. E foi salutar. Porque se tivéssemos feito recuar este apoio de forma trágica, nós não teríamos tido a sustentabilidade de estarmos nas instituições que hoje não permitiram que o terceiro mandato se realizasse. Porque a UNITA, se não estivesse nas instituições, não é? João Lourenço faria o terceiro mandato à vontade. O que está a anular a vontade de João Lourenço de fazer o terceiro mandato é a UNITA estar na Assembleia Nacional. Portanto, esta decisão está tomada, foi uma decisão bem feita, que nos dá a oportunidade de irmos para 2027 de forma mais segura e sustentada. Com Manuel Pereira da Silva Manico na liderança da CNE, não acha que já está garantida a vitória do MPLA em 2027? Não. Por quê? Não. O Manico não vai estar na Assembleia do voto. Porque o MPLA vai fazer todas as manobras, mas tudo vai se passar mesmo na Assembleia e na mesa de voto. Não é? É mesmo ali. Pode fazer manobras de criar casas escuras para terem lá as urnas. Mas o que vai contabilizar, o que vai contar, são as mesas e as assembleias de voto legais. Isso é o que vai contar. Todas as manobras que vão ser feitas vão passar pela assembleia de voto e pela mesa de voto. E o Manico não vai estar em todo o espaço nacional. Não vai. É só isso. Essa lógica é determinante. E eles nem sabem como é que vai se construir a estrutura de sustentação da vitória de 2027. Nem eles fazem ideia. Mas nós já sabemos o que é que eles querem fazer. Eles aumentaram o número de municípios, aumentaram o número de províncias, não é? Tudo isso. Agora querem aumentar outra vez a introdução das mesas móveis, a ata síntese desapareça, a redução de 10 para 3 dias do prazo de entrega das credenciais, a proibição da presença do delegado suplente na Assembleia de Voto, a proibição dos eleitores do votou sentou, etc, etc. Nós já sabemos tudo isso. Agora, a construção que nós estamos a fazer, e nós sabemos também, conhecemos um bocadinho a forma como o MPLA estruturou a sua infiltração no seio do nosso partido. Esses grupos todos, vamos lhes vender muitas coisas boas para eles perceberem, mas não é isso. Não é isso. Eles vão ter muita informação de que estão a fazer isso, estão a fazer isso, mas não é. Nós sabemos como é que vamos nos estruturar para ganharmos a vitória em 2027. General Abilio Kamalata Numa, como é que encara a exclusão de Jonas Savimbi nas comemorações dos 50 anos
da independência de Angola, uma vez que Jonas Savimbi é considerado o moata da paz? Olha, eu tenho estado a pensar muito sobre este assunto e chego à conclusão que a irracionalidade não vai prevalecer contra a razão dos fatos. Não vai prevalecer. Em 11 de novembro, o MPLA vai reconhecer a dimensão de Jonas Malheiro Savimbi e de Holden Roberto na luta pela independência de Angola, ao mesmo nível de Antônio Agostinho Neto. Não tenho nenhuma dúvida, porque que vai prevalecer essa irracionalidade. Então, os angolanos definitivamente chegariam a uma única conclusão, de que estamos diante de pessoas que não são pessoas. Já mesmo na reta final, o general Abílio Camalata Numa, das figuras condecoradas até o momento, considera que foram as que lutaram mesmo pela independência de Angola? Você olha para os nomes, aquelas listas aí, só dá para rir. Dá para rir. Uns até estão em medalhas onde pelo menos deviam ter o bom senso de ligarem lá para o senhor que os colocou nessas listas e dizer, não, desculpe-me, talvez para não sei o quê, mais ou menos, paz e desenvolvimento. Agora aqui, desta dimensão aqui de luta de libertação que fez, não sei o quê. Mas, os caras de pau aceitaram e lá se deixaram condecorar. E dá para rir. Este país tem muita gente que fez muito mais. As pessoas esqueceram-se. Houve pessoas que, até nessas lutas, eu até vou lhes ajudar. Condecorem os mais velhos que lutaram contra o colonialismo, aqueles nossos reis. O nosso rei que esteve ali na Batalha de Ambuila, os mandumes e não sei, devem ter ainda representantes dos seus parentes. Rainha Ginga, Angola Quiluange, Muntiaquevela, condecorem também. Não é só nos 50 anos, são também pessoas que lutaram por este país, para que o colonialismo não fosse aceito. Não deixem passar essa parte da história. Agora, dizer que aquele número de aqueles nomes de muitos que eu ouvi, só dá para rir. E só vem de pessoas que também a sua ação diz tudo. General Abílio, olhando ainda para o Congresso da UNITA, que será realizado, neste caso o 14º Congresso, será realizado em novembro, para a eleição do presidente da UNITA, neste caso. Já alguma vez pensou em concorrer para a liderança do partido? Eu já concorri 2 vezes. Eu concorri em 2015, concorri em 2019 e a minha idade não me retiraria disso, mas cheguei à conclusão que só faço mal se eu ainda tiver a pretensão de me meter nas lutas pela liderança da UNITA. Eu só posso ajudar aquele que vier a ser eleito. Eu só posso ajudar a dar consistência à certeza de que aquilo que estamos a fazer está correto e então vamos eleger fulano de tal para continuar com esta missão. Só posso ajudar nessas condições. Agora eu outra vez a ser candidato a presidente da UNITA, não, isso já não é comigo. Isso já não é comigo. Em seu ponto de vista, quais são as principais figuras que podem concorrer à liderança da UNITA? Olha, há muitos jovens aí, há muitos jovens. Exemplo? Pena, o presidente atual do grupo parlamentar, o Liberty Chiaka,
é daqueles que diz que, pronto, enquanto Adalberto estiver aí, acha que ele está a fazer bom trabalho e não é a altura dele se candidatar. É um dos quadros. Temos o Simão Dembo, que é vice-presidente. Também tenho certeza que também a perspectiva dele é a mesma. Temos o secretário-geral Chico Amanga, que também tenho a certeza que não acha que é a altura dele poder também vir a candidatar-se. Depois desta pleiade de jovens, as senhoras como o caso de muitas jovens que estão aí, porque outras são já da minha idade. A vice-presidente Chimbinda também não acho que faria isso, mas as jovens que também são das idades dos libertis, como as Navitas e as Solange, e também outro pessoal que conheço. Também temos aqui a Weba, que também é militante da UNITA há bastante tempo. Não acho que elas próprias também se quisessem propor numa situação em que as coisas caminham para uma luta mais acirrada. E depois vem o grupo, também o Massanga faz parte do primeiro grupo que eu citei. Depois vem o grupo dos mais novos, como os Equiques, também está o Didi, que também, Didi Chihuale, outros jovens que conheço, como o Osvaldo, que é hoje o secretário provincial do Icolo Ibengo, que também é um quadro potencial. Tem ali o Mumbica. Há muita gente que não conhece bem este quadro. É um quadro do Kwanza Sul. É um quadro que a UNITA precisa, ou Angola precisa de acompanhar. É um quadro que dou-lhe muitos benefícios de dúvida, porque é um quadro muito coerente por sua luta e os familiares que tem e a forma como ele age no meio desta coerência. E é daqueles camaradas do Kwanza Sul que eu muito admiro. Portanto, acho que vão aparecer muitos, talvez a correr, mas vão aparecer, é normal, porque os nossos estatutos não limitam desde que você tenha 18 anos e tenha pertença aos órgãos de direção da Comissão Política, você pode candidatar-se. E eu gostaria que, de facto, que aparecessem. Ninguém devia limitar a presença de 2 quadros para concorrerem com o atual presidente, porque está a fazer bom trabalho e eu acho que merece repetir, porque ainda está dentro da lógica de mandatos que tem, que pode fazer. Portanto, só desejo que nós organizemos bem este congresso, de formas a que a democracia interna encontre terreno fértil e congregue todas as forças vivas depois desse congresso. Okay. Dentro do partido. General, a última questão mesmo, que mudanças pretende ver na UNITA com a eleição do novo presidente do partido? O presidente da UNITA, com a sua eleição, não vai cumprir um programa só dele. Vai cumprir o programa do partido. E esse programa já está trabalhado pelo planeamento estratégico. Este programa vai ser respaldado pelos delegados ao Congresso. Portanto, este programa que sair do Congresso que nós vamos querer que o presidente
Futuro da UNITA cumpra. E um desses objetivos é da UNITA, definitivamente, ultrapassar a fase de continuarmos a lutar pela alternância democrática e a agenda da alternância democrática, para assentarmos uma agenda de reconstrução do país. Começarmos a falar outra linguagem, não andarmos aqui anos a fio a falar da alternância democrática, a falarmos da reconciliação nacional. Nós precisamos definitivamente de ultrapassar essas duas agendas, e esta é uma missão que o presidente futuro da UNITA terá que cumprir, e trazer uma agenda de esperança de reconstrução do país. De reconstrução do país, onde o governo que vai se formar não é um governo dos militantes da UNITA ou da FPU, mas um governo inclusivo das competências nacionais, que estejam aqui dentro, neste preciso momento, ou lá fora, mas do angolano competente. E para cumprirmos definitivamente os anos perdidos, porque os 50 anos de independência foram anos perdidos. O MPLA tem de perceber isso. Faça fanfarra com os 50 anos, mas quando passar, depois, o próximo ano, nós teremos os mesmos problemas. Portanto, foram 50 anos perdidos com o MPLA.